Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre essa forma de funcionamento neurodivergente que é conhecida como TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou falar sobre o que eu vivencio e que eu entendo, né, dessa condição de uma forma mais abrangente, mais holística, ou seja, incluindo o todo, e não só esse conhecimento científico tradicional, né, que a gente ouve falar, e que nem é o meu foco aqui. Hoje em dia a gente escuta falar muito, né, sobre TDAH, então são muitos vídeos na internet, é muita informação, é muita gente se autodiagnosticando, né, como eu tenho TDAH. E o que eu vejo é que atualmente, por causa de tantos estímulos que a gente tem acesso com as redes sociais, com a tecnologia, né, o nosso cérebro ele tem realmente uma tendência de ficar mais desatento, né, com mais dificuldade de concentração. Porém, essa condição do TDAH, ela não envolve somente esquecimento, tipo, não saber onde você colocou a chave que acabou de pegar, ou não conseguir se concentrar em alguma tarefa, alguma atividade. Experimentar essa condição é ter uma mente que acessa muitas informações ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Como no computador, quando a gente está com várias abas abertas ao mesmo tempo, né? Então, com pensamentos desorganizados de vários tipos que vão invadindo a nossa mente sem a gente ter nenhum controle sobre eles. E como existe esse tanto de informação, é claro que vai ter uma falta de atenção, a gente vai se distrair com facilidade e vai ter dificuldade na organização das coisas. No meu caso, e no caso de muitas outras pessoas, é a experiência de viver com uma mente aérea, com desatenção, distração e esquecimento, misturada com uma mente ligada no 220, ou seja, com hiperatividade e impulsividade, que pode ser uma hiperatividade só mental, né, no nível de pensamento, e também pode ser física. Então, para mim, são as duas coisas, né? Tanto a inquietação física quanto a mental. Por causa disso, existe uma sobrecarga e uma exaustão que acontece com a gente. É por isso fazer uma pequena tarefa que para alguém podia ser algo muito simples e rápido e tranquilo, para a gente pode ser algo muito complexo e muitas vezes é exaustivo mesmo. Uma coisa importante também é que nem todo mundo que tem TDAH é um aluno que não aprende ou que tira nota ruim na escola, né. Então, no meu caso, provavelmente devido também à superdotação, né, que foi um tema do vídeo anterior, então quem quiser ver, está aqui na legenda o link dele. Eu era considerada uma ótima aluna, aquelas bem CDF mesmo, que tirava ótimas notas, todo mundo falava que eu era muito inteligente, só que eu encontrei a minha própria maneira de aprender e de captar as informações que eu recebia, né. Então, por ter algumas habilidades, né, que eu fui adquirindo ao longo da vida e aprendendo a lidar com elas. O momento onde isso ficou mais evidente e mais intenso, assim, na minha vida, foi no final da faculdade de nutrição, né, onde eu precisei lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Quem já concluiu uma faculdade sabe, né, provas, estágios, TCC, e principalmente para fazer o TCC, né, esse trabalho de conclusão de curso, cada vez que eu sentava para fazer esse danado, parecia que eu não sabia nada, porque as informações elas estavam tudo solta na minha cabeça e eu lia os artigos, né, e não ficava nada na minha cabeça, então tudo só passava por mim. Parecia que eu não estava retendo, né, as informações. Só que no final das contas, eu acabava conseguindo arrumar um jeito de unir todas essas informações, só que com muito custo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, que é mais prático também do dia a dia, é quando eu vou no mercado fazer alguma compra, né, comprar alguma coisa. Então, a cada segundo, a minha atenção ela vai mudando de direção. Então, são as cores, as coisas escritas, as pessoas, as informações. Se eu fui comprar um macarrão, então no caminho eu já olhei o rótulo do biscoito, a marca do chocolate, o sabonete que eu não conhecia. E aí até eu chegar no macarrão que eu fui comprar e eu conseguir escolher entre todas as opções que tem disponível, já se foi uma hora. E eu já estou cansada. Então é claro que para isso não acontecer sempre, a gente precisa ter disciplina, né? Então ir se direcionando para não ficar se perdendo tanto. Mas ainda assim, é um esforço contínuo que precisa ser feito e com certeza isso pode ir melhorando ao longo do tempo, mas requer sempre um treino constante. E o que tende a acontecer com a gente, né, que experimenta esse funcionamento, é uma desmotivação, né, um certo bloqueio cognitivo, porque a gente pode paralisar nos nossos projetos, começar várias coisas e não continuar, perder o interesse facilmente pelas coisas.
porque existe realmente uma baixa produção de alguns hormônios, como dopamina, né, por exemplo, que interfere na nossa capacidade de manter a atenção por muito tempo em alguma coisa, de ter foco e de ter concentração. E isso, com o tempo, ele pode ir gerando uma autodepreciação, né? Então, no meu caso, eu tenho uma tendência a ter uma vigilância interna, né, severa, uma autocrítica por ter essa sensação de incapacidade de corresponder às minhas próprias expectativas, né? Aquilo que eu queria conseguir fazer da forma que eu queria conseguir fazer. E eu acredito que isso acontece com muitas pessoas que experimentam o TDAH. Olhando de uma forma mais abrangente para esse funcionamento, eu gosto muito de olhar pela visão da medicina Ayurveda, né? E eu uso muito desse conhecimento no meu dia a dia. Para o Ayurveda, cada pessoa ela vai ter uma constituição ou um biotipo, né, diferente, que são chamados de doshas. E isso determina a natureza de uma pessoa, né? E quando esses doshas eles estão em desequilíbrio, isso vai se manifestar na forma de distúrbios e sintomas, né, na nossa vida. Nesse caso, eu gosto de olhar para o TDAH não como um transtorno, mas como uma mente muito vata, que é um desses doshas que tem muito ar. Então, as pessoas que têm muito vata na sua composição, elas vão, assim, estar mais conectadas com informações do campo mental, elas vão ser mais intuitivas, né? Então, quando essa mente está em equilíbrio, ela é uma mente criativa, curiosa, gosta de aprender sobre várias coisas, é artística, intuitiva, conectada com os campos mais sutis, aprende rápido. Porém, quando em desequilíbrio, é uma mente agitada, indecisa, inconstante, instável, volúvel. Todos esses sintomas que a gente considera negativos, né, do TDAH, eles se tornam mais evidentes, justamente por ter essa característica de me interessar em aprender sobre várias coisas, estudar, entender sobre vários assuntos. Eu fui encontrando essas informações e fui colhendo, ferramentas que pudessem me ajudar, né, com esse funcionamento. Não é um processo fácil. Eu realmente cheguei em muitos processos de exaustão, né, e outras condições mentais e físicas na minha vida. Porém, trilhar esse caminho de descoberta dessas ferramentas e desse entendimento de como eu funciono é o que me ajuda a seguir com mais confiança e leveza e mais esperança. E para quem está me assistindo, né, que se identifica como uma pessoa que tem esse tipo de funcionamento, eu falo que é essencial esse processo para tornar a nossa vida algo mais fluido e não a gente viver constantemente como se fosse uma grande luta, né. Então eu vou falar aqui sobre coisas que eu fui descobrindo que me ajudam a funcionar, respeitando a minha natureza, de uma forma que eu também possa realizar o que é necessário no meu dia a dia, alimentar e aprender a explorar o meu lado criativo e intuitivo é uma das coisas que me ajuda, né, a lidar com essa intensidade mental. No meu caso, para ajudar a unir as informações soltas, né, por exemplo, eu uso o movimento, a escrita, as cores, esquemas visuais. Então, não funciona para mim se eu ficar sentada tentando me concentrar em uma tarefa na frente do computador, por exemplo. Eu preciso caminhar, muitas vezes realizar outros tipos de atividade que não seja só cognitiva para conseguir fazer, por exemplo, os roteiros desses vídeos e qualquer outra coisa que envolve um trabalho cognitivo, né. Então, geralmente, eu tenho uma série de informações soltas que eu vou anotando ao longo do dia, que vão vindo para mim, e para conseguir unir essas informações, eu fico em movimento, né. Eu faço isso andando, muitas vezes falando, alto, lendo em voz alta. Outra coisa que me ajuda também é separar por blocos e janelas de tempo, né. Então, as minhas atividades, por exemplo, eu utilizo muito o time, né, no celular, para que o cérebro entenda que ele só vai precisar se concentrar naquilo durante esse tempo. E algo bem importante é a gente ir aprendendo a ouvir a nossa intuição. E eu confesso que isso é um desafio para mim, né? Eu ainda brigo bastante com isso e acabo me prejudicando por causa disso. Porque tem essa tendência da gente querer fazer as coisas do jeito que a gente aprendeu, né? Desde lá de trás, que é a maneira certa, de uma forma linear, padronizada, bem estruturada. Mas para nós que somos pessoas mais intuitivas e nada lineares, é essencial dar esse espaço, né, para que algo além da nossa mente racional e lógica possa nos orientar. E a gente tem essa facilidade de conectar com esse campo sutil, com essas informações que existem nesse campo.
E nesse caso, né, a minha rotina de meditação, de práticas como yoga, respiração, momentos de relaxamento e descanso que eu tenho ao longo do dia, eles vão me ajudando a ter esse espaço para captar algo importante que a mente atribulada do dia a dia não consegue ver. Outra coisa que me ajuda muito é a conexão com a natureza, a conexão com as minhas habilidades nesse campo de energia das ervas, dos aromas, da aromaterapia, porque o contato com isso, ele acaba me nutrindo de alguma forma, né, no nível da minha essência. Então, quando a gente fala de equilíbrio mental e emocional, isso também inclui várias coisas, como, por exemplo, uma alimentação que ajude no equilíbrio da nossa natureza, atividade física, ir para o corpo é muito importante para a gente, porque a gente tem a tendência de ficar muito nesse campo mental. Com relação a essa questão de rotina, da alimentação, desse contato, né, com a energia da natureza, com as plantas, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Então, se você tem interesse, vai te ajudar, né? Vai me acompanhando por aqui, que eu vou trazer muito desses assuntos. O que eu venho entendendo nesse processo é que quando a gente se entende e vai se aceitando, vai ficando mais fácil começar a construir caminhos que têm a ver com a gente, né? Então, é um processo diário. Eu estou sempre aprendendo, caindo, levantando de novo. Então, tem sim, existe sim o desânimo, a confusão, o medo, o caos, né? Momentos de paralisação, de exaustão, mas é atravessando um dia de cada vez que a gente vai se reconectando com a nossa natureza verdadeira, né? E vai se encontrando dentro dessa experiência que a gente está vivendo, que é a vida, né? Eu estou terminando por aqui hoje. Então, curte se te ajudou nessas informações, compartilha com quem pode se beneficiar também, para que a gente possa levar, né, até as pessoas aquilo que pode ser uma verdadeira contribuição na vida delas. E se você se reconhecer nisso, né, nesse assunto que eu compartilhei nesse vídeo, as informações que eu trouxe, comenta aqui, compartilha a tua experiência, né, para que a gente possa trocar essas informações que são tão importantes para a gente. Até o próximo vídeo, na próxima semana a gente se encontra de novo.